estamos aqui com mais uma aula e dessa vez nós vamos trabalhar, nosso foco principal será trabalhar aqui louças, né? A xícara e o bule, nós teremos aqui uma rosa vermelha também para a gente fazer esse conjunto. Um desenho que fica muito bonito e a gente vai aprender ele hoje, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aqui com o nosso pincelzinho, já estou com ele aqui na mão, 462, o pituá, e vamos fazer aqui um fundo. Nós vamos começar aqui com a tinta marfim, tá? Vamos começar aqui ao redor de todo o desenho. Fazendo aqui um fundo, tá? Vamos esfumar bem, para não ficar aqui o marfim marcado, tá bom? E a gente não precisa fazer aqui ao redor, não. A gente passa por trás mesmo. Aqui, desse lado, a gente não fez até embaixo e nem aqui, porque agora nós vamos completar esse fundo com um pouco aqui do verde pistache. Nós vamos aproveitar para fazer aqui o chão, tá? E aí, a gente vai aproveitar para completar aqui esse fundo. Então, a gente pega, tira aqui o excesso de tinta dentro das folhas e vem fora e começa aqui a fazer o nosso chão, tá bom? Nossa base do nosso desenho. Com o pincel praticamente sem tinta, limpo, a gente vem aqui completando um pouco desse fundo. Não precisa ser ao redor da alça da xícara também, basta que seja aqui dentro. Fundo aqui embaixo, esse chão pode ser mais escuro. Quando eu tiro o excesso de tinta, eu dou mais uma evidenciada aqui. Nesse marfim, né? Pra juntar com essa parte que a gente subiu aqui. E um pouquinho aqui também. A gente vai chegar aí já já. Tira aqui o excesso de tinta na folhinha. E vem aqui ao redor da rosa. De todo o desenho, né? Movimentos circulares, deixando bem esfumado, não vamos deixar nada marcado. E aqui a gente vem
com o resto aqui da tinta do pincel também, finalizando aqui esse fundo. Essa parte está mais baixa, a gente vai fazer em tom de verde. E aqui com o restinho de tinta do pincel, a gente vai evidenciando também o marfim aqui. Um pouquinho aqui em cima também. Bem pouquinho, tá? E aqui a gente vem terminando o chão. Essa parte ela vai pegar bastante sombra. Passou um pouquinho aqui pra dentro, mas não tem problema. A gente vai encher ainda. Acontece muito do pincel passar um pouquinho, mas a gente vai encher ainda, vai fazer o sombreado ali dentro, então não tem problema. Agora, eu peguei aqui o pincel número 10 para preencher as folhinhas, né? Que vai ser o próximo passo que a gente vai fazer nesse desenho. Então, eu venho aqui preenchendo aqui as folhinhas. Com o verde pistache, tá? Mesma cor do fundo que a gente fez, do chão que a gente fez agora. A gente vai aproveitar aqui também o restinho de tinta no pincel e vai preencher aqui essas folhinhas também com verde pistache. Agora, o próximo passo, a gente vai fazer aqui o sombreado desse chão, né? Pra gente ter um pouco mais de profundidade e sombra aqui dentro. Então, a gente começa aqui. Troquei o meu pincelzinho pelo pincel número 8 e com a tinta verde oliva, a gente começa aqui sombreando essa base. Pouca tinta, aqui dessa forma, mais reto. Formando aqui a base da xícara. Essa parte aqui a gente deixa ela um pouco mais escura porque pega bastante sombra.
Como vocês podem ver, a gente esfuma bem o verde oliva para que ele suma aqui no verde pistache, não fique a divisão entre uma tinta e outra, né? Muito importante isso. Em alguns pontos, a gente volta colocando um pouco mais de tinta, para que fique um pouco mais escuro. E aqui agora, eu vou trocar o meu pincel por o número 6 e com o mesmo verde oliva, vamos fazer o sombreado das folhas, parte de sombra das folhas. Então, aqui a gente vem com essa primeira parte no centro, meia lua, puxa. Essa parte daqui a gente não vai fazer agora porque o bule está por baixo, então primeiro nós vamos pintar o bule e depois a gente faz a folha, tá? Vamos na próxima. Mesma coisa. Agora a gente vem aqui desse lado, até embaixo, e esfuma bem. Aqui desse lado também a gente só vai fazer o centro, porque a alça do bule está por baixo e a gente quer pintar primeiro, então a gente faz só aqui o centro e a gente vem aqui para as próximas. E aí, a gente vem aqui, ó, meia lua, esfuma, outra meia lua e puxa. Centro, puxa. E vem do outro lado fazendo a finalização, do lado oposto do que a gente fez no meio. Agora, a gente, com um pincel, apenas o pincel sujo, a gente vem fazendo aqui um pouco de sombra desses lados de baixo das folhinhas pequenas. Agora, meninas, a gente vem aqui para a parte da luz das folhas, mesmo pincel número 6, pincel, a tinta acima, na parte de cima do pincel, tinta branca, e a gente vem aqui no lado oposto, tá? Como vocês podem ver. Puxa. Agora aqui a gente faz esse lado aqui. Meia lua do meio até embaixo, puxa, e meia lua do meio, de cima até o meio, e puxa. Esse lado também, fazendo a mesma coisa. Nesse caso aqui, a tinta está para baixo porque a minha linha que eu quero está virada para o meu lado direito, então eu viro a tinta para o meu lado direito. A tinta sempre vai ficar virada para o lado de fora da folha, tá? Aqui a gente vem só até aqui, puxa. E vamos finalizar aqui a última malha. Do meio até embaixo. E de cima até o meio. A gente puxa.
Agora, com o pincel sujo apenas, eu não recarreguei de tinta, a gente vem aqui fazendo o outro lado aqui das folhinhas. Só com o pincel sujo mesmo, tá? Agora, meninas, vamos dar seguimento, tá, ao nosso desenho. A primeira coisa que a gente vai fazer agora é fazer o bule, porque ele está por baixo da xícara e está por baixo da rosa. E a primeira coisa que a gente vai fazer, eu peguei aqui um pincel número 14, tá? Pincel maior, porque a gente vai ganhar tempo preenchendo aqui. E a tinta branca, e nós vamos preencher aqui todo o bule, menos essa parte, essa e a alça, tá? Então, vamos lá. Bastante tinta, que é pra gente aproveitar aqui o nosso tempo. Pincel maior ajuda a gente aqui a adiantar essa parte, né? Se você não tiver esse pincel grande, você pode fazer com pequeno, tá bom? Aqui é só mesmo pra ganhar tempo. Agora, eu vou pegar aqui meu pincel número 8, um pincel menor, pra gente fazer aqui as beiradinhas com mais... É melhor pra fazer as beiradinhas, né? A gente faz aqui sem passar por cima do desenho, que está por cima. O pincelzinho menor ajuda melhor a fazer essas partes aqui. Procurem cobrir bem o risco de base nessa hora aqui do preenchimento, tá? Porque na hora do acabamento é melhor para vocês que não fique aparecendo, já que a gente tá trabalhando com o branco. Aqui, ó, para vocês saberem onde é, só usar o cabinho do pincel e a gente refaz aqui essa parte.
Então, meninas, feito aqui o preenchimento de branco, agora nós vamos sombrear esse bule branco, tá? E para isso a gente vai utilizar aqui a tinta cinza lunar, certo? Então, a gente vai utilizar aqui o pincel número 8, você pode utilizar o número 6 também, se você desejar. Pouca tinta. E aqui a gente vai fazer como se fosse a parte de dentro do bule, da parte da frente do bule, tá bom? Depois a gente pode evidenciar um pouquinho mais para dar profundidade. Agora a gente vem aqui nessa linha. E esfuma bem para dentro, de forma que o cinza possa sumir no branco. Após secar, a gente evidencia mais essa sombra aqui, tá? Notem que mesmo que eu coloque mais tinta, ela não vai ficar escura agora, ela vai ficar um tom mais claro. Então, a gente evidencia um pouco mais após secar. Agora, a parte de cima aqui, ao redor dessa parte de cima. E aqui, nesse caso, a gente vai fazer ao redor de toda a parte da tampa. Notem bem que o cinza some no branco, tá bom? É muito importante que não fique marcado. Agora, vamos fazer aqui ao redor da xícara. Pegue a sombra, porque a xícara está por cima do bule. Essa parte de baixo também vai pegar mais sombreado. Aqui ao redor da folha, toda essa parte aqui ao redor do bule vai pegar sombra, porque essa parte do bule está por baixo. Vou colocar uma quantidade maior, porque é um lugar onde pega menos luz e mais sombra. Voltando um pouquinho aqui. E assim aqui a gente continua. Para que esse sombreado ele fique bem esfumado no branco, é importante que o branco de base ainda esteja úmido e não seco. Se ele estiver seco, você não vai conseguir um acabamento mais leve, mais esfumado, vai ficar um pouco mais marcado. Os cantinhos eu gosto de deixar mais escuro, mas a gente vai voltar evidenciando mais essa sombra. Agora aqui na parte de cima, a gente vai seguir aqui a linha.
gente vai descer um pouquinho aqui só com o pincel sujo, mas não na beirada. Antes da beirada, encontrando com essa parte aqui. Desse lado a gente faz completo, no cantinho mesmo. Agora, meninas, vamos aguardar um pouco desse cinza lunar secar, que a gente vai dar mais uma demão, e vamos trabalhar aqui na parte branca da nossa xícara. Então, aqui a gente vai preencher, tá? Toda a xícara com branco, essa parte de dentro também. Agora, meninas, na xícara, nós vamos fazer a mesma coisa que a gente fez no bule, com o cinza lunar. A gente vem em alguns pontos aqui, colocando pouca tinta pra gente dar aqui o sombreado da nossa xícara. Aqui é pouquinha tinta, porque é só na beiradinha. Limpem o pincel e a gente dá aquela esfumadinha aqui, pra não ficar marcado. E é isso. Aqui em cima também a gente vem. Aqui ao redor. Na verdade, ao redor de toda a xícara a gente vai fazer essa parte. A base aqui também. Sempre esfumando bem. E desse lado também a gente vai ter essa parte aqui do sombreado. Tira o excesso de tinta do pincel e vem esfumando. Essa parte aqui a gente quer que fique mais escura aqui na parte de baixo do bule. A gente já vem evidenciando aí. A gente vai voltar aqui no bule agora, porque secou mais um pouquinho, evidenciando só alguns pontos para deixar um pouco mais escuro. E é pouquinha tinta, tá? Não queremos deixar marcado, então, pouquinha tinta nos lugares que a gente já colocou. Aqui pode ser mais um pouquinho, que é uma área que vai pegar mais sombra.
mas nos demais lugares é menos. Agora, após evidenciar essa parte no bolo, a gente volta aqui na xícara, só na parte aqui da base. Evidencia só um pouquinho mais. Agora, meninas, nós vamos trabalhar um dourado, a parte dourada das nossas louças, na nossa xícara e no bolo. Então, todas essas partes que ficaram sem preencher, nós vamos preencher agora de amarelo ouro. Estou aqui com o pincel número 6, que é um pincel menor, já que os espaços são mais reduzidos. Então, todas essas partes nós vamos preencher de amarelo ouro.
pode fazer barulho, amor, é preenchimento. Após o preenchimento com o amarelo ouro, eu troquei meu pincel pelo número 4 e agora eu vou fazer uma primeira luz, tá? Com a tinta marfim, bem no centro de cada parte dessa que a gente preencheu de amarelo ouro. Como vocês podem ver, vou bem no centro aqui, ó, dando essa parte de iluminação que vai formar o nosso dourado. Só no centro, tá? Essa parte eu vou fazer aqui um pouco mais arredondado, para dar brilho. Mas a gente vem evidenciando bem a parte do centro aqui. Para formar nossa luminosidade e dar o efeito dourado. Em cima e embaixo, alinhados, o brilho no centro. Agora, meninas, nossa primeira sombra vai ser com a tinta siena natural. Vou utilizar aqui meu pincelzinho número 4 da mesma forma, porque os espaços vão ser menores e a quantidade de tinta também. Então, vai facilitar o uso aqui da tinta, tá? Então, a gente vem aqui e a gente vai fazer aqui ao redor, com pouca tinta. Nessa parte de cima, a gente vai fazer ao redor de todo ele aqui.